Capítulo 4. Disposições finais e transitórias. Artigo 35. A SPPREV poderá, durante os 24 meses subsequentes à sua instalação, solicitar a colaboração onerosa, mediante afastamento, de servidores públicos, de militares do serviço ativo e empregados de órgãos ou entidades integrantes da administração pública estadual, para o exercício de atribuições compatíveis com os respectivos níveis de formação profissional. Parágrafo único. A despesa decorrente do afastamento de servidores públicos, militares do serviço ativo e empregados da administração pública estadual, sem prejuízo de vencimentos, salários e demais vantagens, será ressarcida ao órgão ou entidade de origem, pela SPPREV. Artigo 36. As atribuições conferidas pela legislação em vigor ao Instituto de Previdência do Estado de São Paulo IPSP, à Caixa Beneficente da Polícia Militar CBPM, às Secretarias de Estado, e às entidades da administração indireta do Estado, bem como aos Tribunal de Justiça, Ministério Público e universidades, relacionadas à administração e pagamento de benefícios previdenciários, serão assumidas pela SPPREV, conforme cronograma a ser definido por decreto. Artigo 37. Fica o Poder Executivo autorizado a: Inciso 1º. Transferir para a SPPREV o acervo patrimonial do IPSP e da CBPM, relativos às competências que lhes são atribuídas por esta lei complementar, de acordo com o cronograma referido no artigo 36 desta lei complementar. Inciso 2º. Transferir para a SPPREV o acervo patrimonial das Secretarias de Estado e das entidades da administração indireta do Estado, relativos às competências que lhes são atribuídas por esta lei complementar, de acordo com o cronograma referido no artigo 36 desta lei complementar. Inciso 3º. Remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do IPSP, da CBPM, das Secretarias de Estado e das entidades da administração indireta do Estado, para atender às despesas previdenciárias e de instalação e estruturação da SPPREV. Parágrafo único. Até que se conclua a instalação da SPPREV, os órgãos, entidades e unidades dos poderes executivo, judiciário e legislativo, e do Ministério Público, ficam incumbidos de assegurar o suporte necessário ao funcionamento da SPPREV. Artigo 38. Os órgãos, entidades e unidades dos poderes executivo, judiciário e legislativo, e do Ministério Público, deverão transferir à SPPREV as informações constantes do acervo técnico e documental relacionado às atividades que lhes são atribuídas, na conformidade do cronograma, a que se refere o artigo 36 desta lei complementar. Artigo 39. O Poder Executivo apresentará, no prazo máximo de 180 dias a contar da data de publicação desta lei complementar, projeto de lei dispondo sobre a criação do quadro de pessoal da SPPREV e a fixação da remuneração dos empregos públicos, cargos e funções de confiança. Artigo 40. A SPPREV deverá estar instalada e em pleno funcionamento, tendo assumido a administração e execução de todas as atividades que lhes são conferidas nos termos desta lei complementar, inclusive no que se refere aos poderes judiciário e legislativo, e ao Ministério Público, em até 2 anos após a publicação desta lei complementar, período no qual os órgãos, entidades e unidades dos poderes executivo, judiciário e legislativo, e do Ministério Público, deverão fornecer à SPPREV, mensalmente, as informações relativas a dados cadastrais e folha de pagamento dos seus membros e servidores públicos, ativos e inativos, dos militares do serviço ativo, dos agregados ou licenciados, da reserva remunerada ou reformados, necessárias ao atendimento das exigências contidas na Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, com alterações introduzidas pela Lei Federal nº M0.887, de 18 de junho de 2004, e regulamentação própria. Parágrafo 1º.
Concluída a instalação da SPPREV, fica extinto o IPESP, sendo suas funções não previdenciárias realocadas em outras unidades administrativas conforme regulamento. Parágrafo 2º. As funções previdenciárias da CBPM serão transferidas para a SPPREV, permanecendo a CBPM com as suas funções não previdenciárias, na forma a ser definida em regulamento. Artigo 41. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento do Estado, até o valor de R$ 10 milhões, destinados à implementação das medidas previstas nesta lei complementar. Artigo 42. Cada poder, órgão autônomo ou entidade, será responsável pela satisfação dos créditos de seus membros ou servidores inativos, e respectivos beneficiários, pendentes na data da publicação desta lei. Artigo 43. Fica suprimida a possibilidade de dispensa imotivada, pelo Estado, dos docentes do Magistério Público Estadual, admitidos até a publicação desta lei, com fundamento na Lei nº CINCO 00, de 13 de novembro de 1974. Artigo 44. Em consequência do disposto no artigo 43, fica excluída a aplicabilidade aos docentes do Magistério Público Estadual da hipótese de dispensa prevista no inciso 3º do artigo 35 da Lei nº CINCO 00, de 13 de novembro de 1974. Artigo 45. Ficam revogados o artigo 25 da Lei nº QATRO 52, de 2 de outubro de 1974, e os artigos 133, 140, 141, 142 e 143, todos da Lei Complementar nº M80, de 12 de maio de 1978. Artigo 46. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.